A escrita como condição para o ensino e aprendizagem de história, da autora Helenice Aparecida Basto Rocha. Esse texto, ele trata do problema que é muito importante nas escolas. Então vamos lá. O problema do ensino da história na educação básica é o problema que os alunos, eles escrevem texto maçante e acabam não assimilando os conteúdos. Porque também não tem uma aprendizagem, né, de boa qualidade, como a compreensão da leitura, da escrita, que vai ajudar a conhecer e interpretar os fatos históricos, os acontecimentos históricos. Isso sem contar que a maioria já vem com uma alfabetização muito fraca e deficiente devido à má alfabetização. Uhum. Uma aprendizagem defasada, né? O nosso ensino, ele consta uma aprendizagem defasada. Mesmo eles sabendo ler e escrever, eles não conseguem interpretar o que eles estão lendo e escrevendo, devido também ao excesso de conteúdo dado pelos professores em aulas muito cansativa, muito extensa e com pouco dinamismo. Então, até algumas professoras tentam colocar uma forma dinâmica através de algumas pesquisas, através de algum conhecimento prévio, mas poucas professoras têm o êxito nessas aulas, isso, né? Poucas têm iniciativas de conseguir esse domínio também, porque além de tudo o professor já tem que ter o domínio do que vai aplicar. E ensinar história já não é uma coisa muito tranquila, porque você tem que ir muito além do que está ali no presente, tem que voltar muito ao passado. Por isso a importância do professor ter um dinamismo muito grande para ensinar a história para as crianças, né? Através de aulas bem próximas a realidades, relembrando sempre o passado da vida da criança, né, da sua própria história. E eles têm que aprofundar muito, buscar muito esse conhecimento prévio que as crianças trazem na bagagem, porque além de tudo eles trazem também culturas diferentes devido à miscelânea, né, de culturas que é formado no nosso país. Então o nosso ensino, né, a nossa sociedade é formada por várias culturas. Uma pluralidade cultural muito grande, diversidade cultural. E a dificuldade desses professores em ensinar apenas uma história vem já dessa forma, porque às vezes ele foca em uma história e esquece que são várias culturas, são vários descendentes que migram, né, para o nosso país. E para o aluno compreender dessa forma é de suma importância uma habilidade da leitura e da escrita. Porque como que a criança vai ter um entendimento do que acontece no mundo se ela não tem o conhecimento da escrita, que é da leitura, né? É o que vai abrir a porta para o conhecimento, para a aprendizagem. Porque muitas a deficiência, elas chegam ao quinto ano mal sabendo fazer cópias e não interpretando. Por quê? Porque a maior parte do tempo elas passam copiando. Elas passam copiando por causa também do déficit que tem do material didático, porque muitas escolas a gente sabe que não tem o material didático necessário para todas as crianças. Porque atualmente a aula de história ela não faz o aluno pensar, a ser crítico. Não, eles só copiam. Só copiam. E daquela cópia eles fazem apenas perguntas e respostas, eles não têm nenhuma... eles não têm nenhuma liberdade de criar, de falar do que eles pensam, né? Botar o seu senso crítico, não, o seu ponto de vista, a sua reflexão prática. Eles só estão ali focados no que está no conteúdo. Está no conteúdo, eles têm que apenas responder aquilo, porque também se eles não responderem aquilo não vão estar correto, mesmo eles não estando de acordo com a resposta que está às vezes no texto ou nos livros didáticos, porque às vezes eles são de culturas diferentes. Por isso que acho que muitos professores eles têm que desenvolver habilidades mais dinâmicas e fazer uma aula mais contextualizada, focar na clientela que eles têm em sala de aula para poder... Mas também é importante o professor se dedicar a esse trabalho. Né? Ele estudar para aquilo ali, dedicando e vendo na aprendizagem do aluno, não apenas para uma mera aula, mas sim como um ponto para formar cidadãos críticos para a nossa sociedade. Formar cidadãos com habilidade para entender, interpretar, compreender o que está à nossa volta, o que está no mundo. Seria muito mais fácil, como aula de história, a gente fala muito sobre o passado, sobre eles poderem ter aula de campo, eles conhecerem o que foi a história, né? O que foi através de quadros, através
de museus, através de várias outras fontes, não sendo o livro didático. Mas eles não têm a maioria de escola pública, então não tem essa condição. Uma atividade muito interessante é a maleta literária, onde o aluno leva para sua casa um livro que consta a história dos povos indígenas, história dos povos, dos escravos, né? Que vai falar um pouco da história do nosso país, um pouco da história dos povos também. Então o aluno leva para casa essa maleta com esse livro, né? Não é um livro muito extenso, e o aluno volta para nós debatermos sobre aquele assunto. Eu acho que dessa forma, eu penso que dessa forma, o aluno vai entender melhor, né, sobre a troca entre eles sobre o livro, né? E outra forma também de ensinar de uma forma dinâmica é através de vídeos, filmes, né? Porque filmes, tem muitos filmes que retratam muitas partes da história, não só a história do nosso país, mas como a história mundial. Faz com que talvez prenda mais a atenção e eles consigam assimilar, e através dali o professor tirar uma avaliação, saber o que chamou atenção em tal filme, em qual parte da história, o que mais prendeu a atenção deles, para saber não só aqueles textos, porque a maioria daqueles textos vão ficar num caderno fechado, porque eles não vão ler aquilo tudo de novo, porque é uma coisa que já foi cansativa para escrever, imagine para ler, então eles vão deixar aquilo de lado. E o vídeo é uma forma do aluno estar visualizando e também guardando aquilo na sua memória. E a partir daquele momento ele pode descrever ou oralmente relatar, né? Que dessa forma vai desenvolver a leitura dele. Uma leitura de mundo, uma leitura de imagem, de compreensão. Além dele poder, além de fazer a leitura, de fazer a linguagem oral, ele também pode desenvolver, através da linguagem oral, a linguagem escrita, porque através desses vídeos, desses filmes, desses vídeos, ele pode aprender palavras novas, desenvolver o vocabulário que até então a maioria tem um vocabulário muito pobre, né? Porque eles não... A alfabetização lá atrás já foi difícil, né? Já foi uma avaliação... Alguns já vêm de uma família também que não tem uma instrução, né, de instituição de ensino, isso prejudica também, né, a aprendizagem dele, porque vai depender também de como a família dele. Se você comparar uma criança de uma escola particular de um poder maior aquisitivo com uma criança de poder menos favorecido, a aprendizagem dele, se não for uma criança bem evoluída e estimulada, ele vai ter mais dificuldade de compreender também. E uma coisa que deixa também o ensino mais valorizado são esses sistemas que o governo tenta de avaliações, de tentar avaliar uma criança no todo, né? Não só numa única coisa. Com essas provas Brasil, com o SAEB, porque ali está focando o dia, mas pode ser que aquele dia a criança não esteja bem para fazer uma boa avaliação. Não consiga assimilar, às vezes, um texto com 3, 4 folhas. Então, aí a gente pega os resultados desse SAEB e você vê crianças lá com alto nível crítico de praticamente analfabetismo, né? Ou então alfabetismo funcional. Mas por quê? Porque eles às vezes não têm a oportunidade de se dedicar também. Aí eles são focados a fazerem uma prova, né? São forçados a fazerem uma prova num momento que eles não estão aptos a fazer a prova. Mas está ali a prova e é obrigada a fazer e tem que fazer. Eu entendo que os professores têm que ter uma visão diferente da história. Tornar ela mais agradável para o aluno entender e compreender. Não ficar essa coisa maçante de leitura e copiar a resposta. Não, faz o aluno pensar, a refletir, que através dessas possibilidades o aluno vai alcançar a habilidade de leitura e escrita. Porque sem a habilidade da leitura e escrita, ele não vai conseguir se comunicar com o mundo. Né? Porque com a leitura e escrita ele consegue se comunicar, ele vai abrir as portas para ele compreender o que ocorre no mundo, ao redor dele, na cidade. Né? Com isso ele também vai fazer parte da história. Vai fazer parte da história. Porque ele não vai ser só um espectador, ele também vai ser uma pessoa atuante. Porque ele vai colocar o ponto de vista dele. E é o que nós buscamos hoje na educação, é isso. Formar cidadãos críticos, reflexivos, com autonomia, né? Eu penso que é dessa forma que a gente vai chegar numa aula de história bem e vai produzir muitas coisas.